Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando início à nossa série de vídeos aqui para vocês, trazendo os nossos parceiros diretamente da Austrália e conversando um pouco a respeito dos providers e quais são as oportunidades que a gente tem dos cursos hoje. Primeiro, queria pedir para você se cadastrar no nosso canal do YouTube, se inscreve aí, porque a gente vai estar fazendo cada vez mais vídeos como esse, levando bastante informação para você que está aqui no Brasil, ou até para você que esteja aí na Austrália e está buscando estudar numa universidade, enfim, dar aquele próximo passo para a gente dar sequência no seu planejamento. Então já dá esse like aí para a gente também, segue a gente no Instagram, OzDreamXP, que lá também a gente leva um monte de informação para vocês, um conteúdo mais dinâmico, mais do dia a dia, mas muito bom também. Então, para começar, eu queria muito agradecer o Murilo. Murilo, obrigado pelo seu tempo aí, cara, obrigado por você poder estar contribuindo aí com a gente, ajudando aí a disseminar cada vez mais informação sobre a Austrália. Eu é que agradeço, Lucão. Obrigado pelo convite aí. E vamos mandar bala de informação para essa galera. Maravilha, bora lá. Galera, então primeiro eu queria apresentar para vocês a OzDream de uma forma bem rápida, para a gente já ir direto ao que interessa. Mas a OzDream, ela é o sonho australiano feito sob medida para você. Então eu vou contar um pouquinho aqui de forma rápida. Eu fundei a OzDream esse ano, eu vivi na Austrália de 2019 a 2023, eu conheci a fundo essa experiência de chegar lá como um estudante que falava zero inglês e tinha aquele sonho de virar um residente, de aprender o idioma, também de aprender um pouco mais sobre a minha área de formação e criar um caminho aí que fosse bom para mim lá na Austrália, enfim. Então, eu conheci a fundo tudo isso, tive essa experiência não só de estudar, trabalhar, viver naquele país maravilhoso que é a Austrália, que tem uma qualidade de vida excelente, e que a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Eu gosto sempre de botar essa foto minha aí, porque eu comecei lá, eu era jardineiro, então esse é um pouquinho do começo que a gente tem lá, mas depois, com o tempo, as coisas vão se organizando, com planejamento, e um planejamento muito bem feito, a gente vai chegando onde a gente quer e as coisas vão começando a dar certo. Então, a empresa foi criada para ajudar você que está a fim de alcançar o seu sonho na Austrália, então eu dou total suporte para que você consiga ter um planejamento estratégico muito bom e alcançar os seus objetivos. E é por isso que a gente só representa aqui as instituições de ensino de altíssima qualidade na Austrália, né? Já foram mais de 150 estudantes ao longo desses 5 anos. Na realidade, eu preciso até atualizar esse número, a gente já passou de 200. Então, cada vez mais eu quero levar você que está aí nos assistindo, que é brasileiro e que tem esse sonho, lá para a Austrália e aproveitar tudo lá. O nosso principal diferencial hoje, que a gente faz esse atendimento personalizado. Então, cara, para mim, cada estudante é único, cada um tem ali a sua formação, as suas experiências de vida, o seu nível de inglês, enfim, os seus desejos, os seus objetivos. Então, aqui você não vai ser só um número, não. A gente vai tratar de você aqui, assim, personalizadíssimo, exatamente para o que você precisa. A gente tem um suporte completo, então, desde aqui do Brasil até você na Austrália, durante todo o seu período lá na Austrália, a gente tem suporte in loco lá também. E se você voltar, a gente também ajuda você a voltar, trazendo aí até suas bagagens, todas as suas malas, tudo isso a gente consegue estar junto com você nesse caminho. Tá, a gente tem uma rede de parceiros nossa, mais uma vez, universidades, escolas e até serviços na Austrália. Trouxe alguns parceiros nossos aqui que vão além da questão, vamos dizer assim, básica do intercâmbio, que é só a escola, o seguro-saúde e a aplicação do visto. Não, além disso, a gente tem parceria com outras empresas que vão te ajudar, seja na tradução dos seus documentos, no seu envio de dinheiro do Brasil para a Austrália, seja num suporte psicológico, seja gestão financeira, seja colocação no mercado profissional, teste de proficiência de inglês do PTE, enfim. Então, dentro da nossa plataforma, a gente conecta você com cada uma dessas ferramentas de acordo com a sua necessidade. E isso vai fazer você avançar e chegar no seu caminho muito mais rápido, tá? E atualização constante. A gente está sempre pronto, assim, sempre em dia com o que acontece na Austrália. A gente sabe que o governo australiano muda as regras do jogo, vamos dizer assim, basicamente constantemente. Então é muito importante que a gente esteja aí em dia com tudo que está acontecendo, para que, caso seja necessário você fazer um reajuste na sua rota, a gente já vai poder te ajudar e te trazer a melhor solução para que você siga nesse caminho e alcance os seus objetivos. Falando um pouquinho do nosso suporte, né? Então, mais uma vez, esse planejamento personalizado.
além de um atendimento que eu digo aqui, que é praticamente 24/7, porque a gente tem o suporte local na Austrália. A gente faz uma orientação de pré-embarque para você não chegar lá sem saber nada do que vai acontecer. Você recebe um chip desse de celular australiano com $35, que você vai ter um mês de celular aí com internet, ligação, enfim, para você já chegar lá podendo se virar, vamos dizer assim. Além disso, a gente tem o suporte local com o STB Austrália. Então, a STB Austrália é nosso principal parceiro, que é presencial em Sydney e Gold Coast. Se você for para alguma outra cidade, você vai ter um suporte local no mesmo fuso horário, seja por ligação, vídeo, chamada, enfim. Então, o STB Austrália é um parceiro gigante que nos ajuda muito nesse sentido e cuida com muito carinho dos nossos estudantes que estão lá. E aí, quando você chegar, o STB Austrália vai te receber, vai fazer uma Welcome Orientation contigo, vai te auxiliar na sua abertura de conta no Banco Australiano, no suporte na emissão do TFN, da ABN, que esse é um assunto para um outro vídeo que a gente vai falar só disso. A gente também faz a conexão com empresas parceiras de acordo com a sua necessidade, como eu já mencionei. O STB Austrália também ainda oferece workshops, webinars a respeito de diversas coisas que acontecem na Austrália, como, por exemplo, como encontrar o seu primeiro emprego na área de hospitality, por exemplo, ou como barista, enfim. Então, tudo isso você ainda vai ter quando você estiver lá na Austrália. E um outro parceiro nosso gigante, que é muito importante nessa caminhada, é a Migrow Austrália, que é a nossa agente de imigração registrada na Austrália. Então, todos os vistos de todos os nossos estudantes, eles são aplicados em conjunto com a Migrow, e é por isso que a gente consegue, aí eu consigo dizer para vocês, que eu tenho 99,9999% dos vistos aprovados dos meus estudantes, porque é um trabalho sempre em conjunto. Então, a Migrow dá todo o suporte necessário para poder revisar toda a sua documentação, revisar sua carta de intenção, todos os seus vínculos com o Brasil, a gente orienta tudo. Então, passa não só pelo nosso crivo, Aussie Dream, mas também e principalmente com o suporte da Migrow. Beleza, galera? Agora já vou direto ao ponto aqui, a Aussie Dream já está apresentada e vou passar a bola para o Murilo, que vai poder nos explicar um pouco a respeito da Victoria University, a VU, uma excelente universidade pública na Austrália. E Murilo, cara, fica à vontade, fala para essa galera aí quem que é o Murilo, o que você faz lá na VU e como que funciona essa universidade aí. Boa, Lucão. Novamente, obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí, que veio tirar essas dúvidas, que veio colocar várias pulguinhas atrás da orelha. Esse é o nosso trabalho, colocar opções para vocês, mostrarem caminhos diferentes. E hoje eu estou aqui para mostrar, igual o Lucão falou, a VU, a Victoria University, que é uma universidade super conceituada na Austrália. Mas antes disso, vou me apresentar. Como o Lucas já falou, sou Murilo Fernandes, sou gerente de recrutamento do Grupo ICA. Tá? Só para explicar o que é o Grupo ICA, rapidamente, é um grupo constituído de nove universidades, dentre públicas e privadas. Também temos uma instituição de inglês, de cursos de inglês, e uma instituição de cursos VET. Então, é um grupo bem completo, porém, hoje o foco ele é todo e exclusivo para a Victoria University, que é realmente uma das nossas universidades de mais destaque no grupo. Né? Para vocês entenderem, a Victoria University ela é originalmente de Melbourne, porém, sob nossa administração estão as unidades de Sydney e de Brisbane. Tá? Então, sempre que vocês verem a Victoria University, tem uma pequena diferença entre Melbourne, Sydney e Brisbane. Então, hoje a gente vai focar nessas duas cidades, que hoje ali também são duas cidades mega destaques. Né? Sydney, não tem nem o que falar, é a cidade, quando se fala de Austrália, se pensa em Sydney. E Brisbane também é uma cidade que vem crescendo muito. Para quem não sabe, ela vai sediar as Olimpíadas de 2032. Então, a cidade já está virando do avesso já em relação a crescimento, a parte de hospitalidade, a parte de entretenimento. Tudo vem crescendo porque quando se anuncia uma cidade como sede de umas Olimpíadas, ela acaba virando uma vitrine para o mundo e todo mundo tem curiosidade de conhecer mais aquela cidade. E isso, Brisbane está passando por isso hoje. Falando da VU, hoje nós temos, gente, a VU é o que eu falo, às vezes parece papo de vendedor, mas a VU é o que eu falo, é uma universidade que vocês podem ir de olhos fechados, que vocês não vão ter dor de cabeça, tá? E ainda vão ter um retorno muito bom no que diz respeito à educação.
Tá? A VU hoje ela sempre está classificada entre as melhores universidades, seja do mundo, seja da Austrália, né? Ela está sempre no topo. Então aqui a gente colocou algumas classificações dela, então classificada entre as duas melhores, as 2% melhores universidades do mundo, né? Classificada na posição 56 entre as melhores universidades do mundo com menos de 50 anos, né? A gente sabe, obviamente, tem aquelas universidades que são centenárias e tudo mais, que já tem o seu peso, né? Uma Oxford da vida, uma Harvard da vida, etc. e tal. Então, por isso que existe essa classificação das mais novas e a gente está com um ranking bem legal ali também. Dentre outras coisas que a gente traz para o estudante, que traz realmente benefício e flexibilidade, tá, gente? A ideia da VU, e isso daqui é um dos principais... desculpa, eu estou mostrando com o meu cursor aqui como se eu estivesse mostrando para vocês. Mas uma parte bem importante é essa parte do VU Block Models, né, que seriam os nossos modelos de blocos da VU, que, diferente de outras universidades, como a gente sabe, a gente acaba vendo muito universidades internacionais em filmes, em séries, etc., onde fica aquele professor lá embaixo e coisa de 100, 200 alunos ali na sala de aula, onde o professor passa atividade, etc., etc., né? Então, é muita gente. A VU, diferente, a gente faz um bloco de uma forma que hoje nós temos 3 dias de aula por semana, apenas 3 horas de aula por dia e com limite de 35 estudantes por sala de aula. Então, por que, Murilo, que vocês fazem só com 35 estudantes dentro de sala de aula e não com 100, 200, etc.? Justamente porque dentro das nossas Block Models, o estudante ele não faz nenhum tipo de avaliação. Na VU não existe prova, né? Então, os Block Models, eles vêm justamente nesse formato, justamente para quê? Para que o estudante consiga desenvolver as atividades em sala de aula e ali já ser avaliado. Então, ele não é avaliado só por uma atividade, que seria, né, teoricamente, a avaliação de uma prova. Ele é avaliado dia a dia, de acordo com as atividades que os professores passam, de acordo com as atividades que os professores passam para serem feitas tanto dentro de sala de aula quanto em casa, né, os homeworks que os estudantes precisam fazer. Então, tudo é uma avaliação. E isso acaba deixando muito mais leve, menos tenso. Por quê? O estudante já sabe que aquela aula que ele está fazendo, ele já está desenvolvendo uma matéria e ele já está sendo avaliado por ela. Ele não vai ter uma matéria em fevereiro para depois ter uma prova em junho, por exemplo. Ele já vai matando as matérias mês a mês. Então, isso traz muito mais conforto e mais tranquilidade para os estudantes também. Maravilha. Vou aproveitar esse gancho, Murilo, até para falar uma coisa que as pessoas, muitos me perguntam, né, cara? Mas, cara, eu vou ter que fazer a universidade, vou ter que estudar e, ao mesmo tempo, ainda vou ter que trabalhar e como é que eu vou conseguir me manter, ficar naquela coisa maluca, né? Então, acho que esse modelo do bloco da VU, com essa flexibilidade, ele vem justamente para ajudar também até nesse quesito, né, cara? Porque você acaba aí tendo mais tempo para você poder trabalhar, você consegue ali encaixar os seus horários de trabalho. A gente sabe que o trabalho na Austrália é muito flexível, né? Então, até os próprios empregadores já entendem isso, que quando é um estudante internacional, ele vai precisar de uma flexibilidade maior com esse estudante, e mesmo assim a gente tem diversas oportunidades. Então, esse modelo ainda traz, além de tudo isso que o Murilo falou, da questão de você ter esse aprendizado, você ter a matéria mais fresca na cabeça naquele momento, e você já resolver ela e já passar para a próxima, enfim, você ainda consegue também uma flexibilidade que te ajuda muito no seu dia a dia, na sua praticidade, para você conseguir manter o seu trabalho, enfim, e fazer tudo acontecer. Então, é muito interessante esse modelo. Exato, e puxando um gancho aí que você deu também, Lucão, em relação a ser interativo, a ser mão na massa, né? Os nossos cursos, eles são totalmente voltados para inserir o estudante no mercado de trabalho. Isso é fato, tá? A VU, ela é destaque em empregabilidade de estudantes na Austrália.
né? Se eu não me engano, hoje a gente está em top 2 de empregabilidade de universidades na Austrália. Então, a ideia dos nossos cursos, galera, não é... Eu sei que a gente traz muito da nossa cultura brasileira, né? Quando a gente vai estudar fora, a gente acaba tendo a nossa referência brasileira. Como é que é uma universidade no Brasil? Como é que funciona um curso no Brasil? Só que na Austrália é totalmente diferente. Aqui a gente é muito teoria e pouca prática. Na Austrália, além de você estar aprendendo com professores que são atuantes na área, eles continuam ativos na área. Então, eles não vão trazer somente aquela teoria ou que eles aprenderam ou que eles viveram no passado. Não. Eles trazem assuntos atuais, eles trazem as atualizações do mercado, e isso também ajuda já no networking. Você já começa a fazer um networking dentro da sua própria universidade. Não somente um networking acadêmico, mas um networking profissional também, porque você vai estudar com professores, como eu falei, que são ativos da área, mas também com outros estudantes que, assim como você, podem ter acabado de chegar e às vezes não estão tão ambientados para começar a trabalhar e etc., mas você também vai estudar com estudantes ali que vão estar na Austrália há muito tempo, que já estão com as suas carreiras já desenvolvidas. Então, ali dentro da universidade mesmo, já começa toda essa parte de networking. E, obviamente, tá, um benefício que eu sempre gosto de trazer falando de higher education, né, Lucão, é em relação não a facilidade, né? A facilidade é uma palavra que a gente não sabe usar muito bem, né, Lucão? Mas vamos dizer assim, eu vou usar a facilidade. Facilidade mais fácil, vai. Mas a facilidade para arrumar um emprego na área, ela é muito mais fácil quando você está numa universidade. E muito mais fácil ainda quando você está numa universidade com renome internacional. Tá? Então, o que eu sempre gosto de colocar, tem muita gente que pergunta, tá, Lucão, sobre diferença entre universidades públicas e universidades privadas. Eu acho importante a gente falar isso também. A VU, a Victoria University, ela é uma universidade privada, né? E uma diferença grande que tem das nossas faculdades privadas para as universidades públicas. Uma coisa importante, a universidade pública é sempre paga na Austrália. Tá? Seja você australiano, seja você estudante internacional. Tem muita gente que chega para a gente com a cultura de Brasil, né? Onde que, graças a Deus aqui a gente tem universidades públicas gratuitas para a população, mas na Austrália não. Né? Obviamente que o australiano paga bem menos do que a gente, porque ele já contribui com impostos a vida inteira, mas nós, como estudantes internacionais, a gente tem também os nossos preços. Então, o que acontece? O valor do curso ele é pago, né? Como eu falei, não existe gratuidade. Uma diferença que eu sempre gosto de trazer. Como os australianos pagam as universidades públicas também, e eles pagam bem menos do que nós, e eles não têm esse benefício nas faculdades privadas, a grande maioria numa faculdade doméstica, privada. Então, isso já traz esse benefício de vou conviver com estudantes locais, sejam eles australianos ou sejam eles neozelandeses ou das regiões ali da Oceania. Outro ponto importante que eu sempre gosto de trazer é de acordo com o objetivo do estudante. Então, qual é o objetivo do estudante? É só ir para a Austrália, ficar lá, fazer um projeto migratório, ou é ir para a Austrália, ou depois voltar para o Brasil, ou desenvolver a carreira em qualquer lugar do mundo? Isso é importante a gente sempre saber, tá, gente? Por quê? Se você vai só para a Austrália fazer um projeto migratório, a gente tem um leque gigantesco de possibilidades para vocês. Agora, se vocês querem uma mentalidade internacional, não só de Austrália, mas podendo desenvolver em outros países, aí o foco é totalmente numa universidade pública, porque uma comparação que eu gosto de fazer com o Brasil, uma faculdade privada, que inclusive nós temos no grupo, hoje é o que eu comparo a uma Mackenzie ou uma Embi Morumbi aqui no Brasil, e uma VU, uma Victoria University, é o que a gente compara a uma USP. Então, é o que eu falo, não é que uma é melhor do que a outra ou coisa do tipo. A diferença é que uma Mackenzie e uma Embi Morumbi, ela é muito boa e reconhecida, são muito boas e são reconhecidas no Brasil.
Agora, se você estuda numa USP, ou numa Federal do Rio de Janeiro, ou alguma coisa do tipo, você já tem reconhecimento internacional por estarmos falando de universidades públicas. Então, eu sempre gosto de trazer essa comparação, porque tem muita gente que pergunta, né? Pô, qual a diferença, quais os benefícios, etc, etc. Então, sempre trazer esses pequenos detalhes, né? E, obviamente, que o nome da universidade que vai pesar muito mais no currículo de vocês também, tá? Cara, eu queria só fazer um gancho também, Murilo, nessa questão que você falou, voltando um pouquinho, nessa questão da empregabilidade, eu queria até também falar para as pessoas que na Austrália, as grandes empresas, os grandes empregos, vamos dizer assim, trabalhar em multinacional, em coisas grandes de verdade, eles sempre buscam talentos nas universidades. Sim. Tem pessoas que conseguem entrar sem ser da universidade? Óbvio, não é impossível, não estou aqui falando que é impossível. Mas as empresas, eles sempre estão conectados com as universidades em busca dos melhores talentos para conseguir os melhores profissionais, né? Então, utilizar da universidade, a gente tem, assim, inúmeros casos de estudantes nossos que, através de uma excelente universidade, estão muito bem empregados. Então, a gente tem pessoas que estão trabalhando em mineradoras multinacionais e que conseguiu através da universidade. A gente tem alunos que estão, por exemplo, na área alimentícia, trabalhando na JBS na Austrália. Enfim, tem várias pessoas. E tudo isso acontece dentro da universidade, porque é isso que o Murilo falou. O teu professor que está lá te dando aula, muitas vezes ele tem um cargo alto numa grande empresa. Se ele consegue entender o seu comprometimento, ele consegue perceber que você é um cara fora da curva, e a gente sabe também que o brasileiro na Austrália é visto como um cara fora da curva, que se esforça muito, que entrega mais do que precisa, cara, você vai ter grandes oportunidades para você. E às vezes um colega de classe, enfim, é exatamente isso que o Murilo falou. Então, assim, o networking na Austrália é uma coisa extremamente importante, que às vezes aqui no Brasil a gente não dá tanto valor. Aqui no Brasil a gente fala muito do currículo. Pô, olha o currículo do cara, ele tem experiência, etc. Legal. Isso na Austrália faz diferença? Obviamente, você tem um ótimo currículo, também vai te abrir mais portas. Mas se você tiver o networking certo, com um bom currículo, é o mundo ideal. Então, a porta da educação, assim, de grande parte, mais de 75% dos nossos estudantes, que principalmente pensam num caminho de ter uma experiência de trabalho de verdade na Austrália, até de imigração e etc., conseguem via universidade. E até fazendo um gancho aqui super rápido em relação a isso, que se você tiver menos de 35 anos, se formar com menos de 35 anos, você ainda pode aplicar por um visto que se chama 485, onde você vai ter direito a 2, talvez até 3, ou até 4, ou até 5 anos para você só trabalhar na Austrália. Então é o momento que você se forma e que agora você fala, vou para o mercado de trabalho com esse currículo, com uma baita universidade de renome lá. Então tudo isso, eu gosto muito de falar disso, Murilo, para a galera entender, porque na Austrália a gente faz um planejamento de, às vezes, bastante a longo prazo. Sim. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, falam assim, a universidade é caro, a universidade na Austrália é caro. É caro, mas se você pegar o mesmo valor e dividir ele em 4 ou 5 anos, que é o que você vai ter depois até da universidade, cara, eu tenho absoluta certeza que não só vai sair barato, como você vai ter tempo para entrar no mercado de trabalho com um excelente emprego, assim, com um excelente salário, e você vai recuperar, assim, com toda certeza, esse investimento. E outra coisa que eu quero falar, né, Lucão, a gente está bem acostumado a, quando a gente vai conversar em relação a emprego, né, intercâmbio no geral, quando a gente está falando de inglês, de cursos técnicos, a gente sempre fala do subemprego, né, aquelas fases que o pessoal, é até legal passar no intercâmbio, né, lavar um prato, lavar um banheiro, coisa que nós já fizemos muito como intercambistas também, e quando a gente já está falando de universidade, a gente vê que o foco fica diferente, né? O pessoal de universidade, é igual eu falei anteriormente, para quem está chegando na Austrália, talvez vai ter que passar por esses primeiros passos para começar a se adaptar, já ter um dinheirinho logo ali no começo, que também não é nada mal, tá, gente? A gente tem um certo preconceito aqui no Brasil, porque são áreas que são mal pagas, mas lá no Brasil, a galera trabalha com limpeza, a galera trabalha em restaurante, etc., ganha-se muito dinheiro.
Então, talvez seja um degrau que você tenha que passar. Porém, na universidade, é o que a gente estava falando, já são outros degraus, já são outros networkings. O papo já é diferente, né, da galera? O papo já é diferente, exato. Então, assim, trazer isso em consideração na hora de analisar um valor de uma universidade, porque assim, tudo bem, eu vou fazer um curso técnico que é mais barato ali, mas coloca na ponta do lápis o que ele vai te rentabilizar no final. Né? Então, isso que o Lucas colocou do visto 485, que é um Postgrad Visa, isso já conta muito. Se você for pensar que você vai ficar ali pelo menos 2 anos, vamos colocar o mínimo, pelo menos 2 anos com um visto só de trabalho. Né? E a gente está falando das áreas que a gente atua, né? As principais áreas que a gente atua hoje na Viu, que são a parte de business, né? De negócios e economia, e a parte de IT. E essas duas áreas, gente, a gente está falando ali de salários iniciais de $75 mil a $85 mil por ano, né? E depois de formado, a gente já está falando de um salário de 110 a 150 mil dólares por ano. Então, assim, você tem que pensar que, beleza, eu vou investir um pouco mais aqui, mas eu vou colher uma coisa muito maior futuramente falando. Isso tanto em parte de imigração, em parte de bons salários, em parte de benefícios de vistos. Então, assim, vocês têm que colocar realmente na ponta do lápis o que vocês colherão com o que vocês estão plantando agora. Né? Obviamente, a gente sabe que às vezes nem todo mundo vai ter a oportunidade de já começar numa universidade. Então, a gente começa com degraus mais baixos, e isso é o que a OS está aí para fazer, justamente para mostrar para vocês todos os caminhos. Mas fiquem sempre atentos à parte de Higher Education, a parte tanto de bacharelado quanto dos Masters, né, que são equivalentes às nossas pós-graduações aqui. Comecem a ver com um pouco mais de carinho, porque realmente traz muito mais benefício para vocês a curto e longo prazo, tá? Isso com certeza. Essas áreas que eu falei para vocês, a parte de negócios e economia e de IT. IT, galera, não precisa falar, tá? É uma área que está em pleno desenvolvimento no mundo, não é somente na Austrália, né? Principalmente hoje que a gente vê a parte de cybersecurity, né? A parte de cibersegurança vem crescendo muito, principalmente por conta das inteligências artificiais. Então, isso é uma área que está bombando na Austrália no que diz respeito à demanda de trabalho. Então, hoje, quem trabalha com cybersecurity hoje, é praticamente impossível a pessoa ficar desempregada, porque tem muita vaga e pouco profissional. Então, é uma área que vem crescendo muito. E TI no geral, tá, gente? Toda a parte de desenvolvimento, de design, toda essa parte de IT. Análise de dados. Tudo isso ela é sempre muito, muito bem vista na Austrália, e é o tipo de coisa que vocês acabam tendo uma liberdade geográfica, porque hoje a IT é aquela coisa que você, teoricamente, pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, então o IT ele sempre vai trazer benefícios aí para vocês. A parte de business e economia, gente, é aquela parte que, obviamente, todo mundo vê como uma área geral, né? É business, é administração e etc. Só que, gente, a gente tem que olhar pelo lado positivo de que toda e qualquer empresa precisa de alguém na área de negócios e economia. Então, por mais que você tenha uma concorrência maior, né, em relação a pessoas buscando vagas em business e na área de business, você também tem muito mais vagas que todas as empresas precisam, né, como eu falei. Então, assim, são duas áreas que têm demanda na Austrália. Obviamente, a IT acaba sendo uma área que você tem muito mais demanda, acaba sendo um pouco mais fácil de você se destacar, porém a área de negócios e economia também é uma área que, se você souber focar, se você souber achar o seu nicho de trabalhar e desenvolver ali, gente, a Austrália é o que a gente fala, eu já morei lá, o Lucão também, no final eu acabei nem me apresentando, né, Lucão, vou me apresentar no final, mas tá tudo certo. A gente já morou lá, então a gente sabe que na Austrália é meritocracia. Então, se você entrou numa empresa, você se desenvolveu, você cresceu e fez a empresa crescer, gente, vocês vão ter resultado. Tá? A Austrália ela é muito justa com os seus profissionais. Então, assim, nada é fácil nessa vida até o momento que a gente começa a correr atrás. Então, essa é a dica que eu dou, principalmente para essas duas áreas aí de business e IT, que são os nossos focos principais e que também
vão trazer muitos benefícios para vocês, futuros estudantes nossos. Tem mais uma área específica que a gente acabou não colocando aqui, porque a gente basicamente tem 2 cursos voltados para essa área, que é de Early Childhood Education, tá? Que é um curso também, é uma área de altíssima demanda na Austrália, que é uma área basicamente para cuidar de crianças. Então, hoje nós temos 2 áreas fortes na Austrália no que diz respeito a cuidar, que seriam, né, que eu falo brincando, né, Lucão? Está nascendo muita gente e, graças a Deus, está morrendo pouca gente na Austrália. Então, hoje nós temos uma população muito nova e uma população grande idosa. Então, essas 2 áreas, cuidar de crianças e cuidar de idosos, são 2 áreas com altíssima demanda, e hoje a gente tem a parte das crianças, né? A gente não tem a parte de aged care, mas a parte do Early Childhood Education a gente também fornece na VU, e é uma área também que, assim como a IT, é uma área que tem uma demanda gigantesca, tá, gente? E recebe muito dinheiro, né? Novamente, a gente tem que dar uma mudada na chavinha, porque tem muitas profissões que no Brasil a gente vai olhar meio com um canto de olho, tipo, será? Só que lá paga-se muito bem e reconhece o profissional muito bem. Então, a gente precisa realmente mudar essa forma de pensar que a gente tem aqui, porque tem muita gente que ia falar, pô, mas trabalha com criança, aqui no Brasil, quem trabalha com criança não ganha quase nada. Gente, Early Childhood Education lá, a gente está falando de muito dinheiro, tá? É bastante dinheiro mesmo, a gente está falando uma média aí, pelo menos de $40 por hora, tá, de trabalho. Então, assim, pensem bem, vamos trazer isso para a Oz, tragam o projeto de vocês, porque o Lucas e todo o time da Oz, eles vão conseguir analisar, eles têm toda a expertise, tanto daqui quanto de lá. Então, eles vão conseguir analisar o que vocês precisam e qual a maneira mais segura de enviar vocês para a Austrália. Tá? Então, essa é a ideia. Maravilha, Murilo. Pegar outro gancho aí a respeito de todos esses principais cursos que você falou. Bom, a gente viu aí a TI, mundo inteiro, né? Está precisando, a gente sabe disso. Agora, voltando mais para a questão da parte tanto de negócios e até do Early Childhood Education, do cuidado com as crianças, é que, cara, a experiência de você conhecer como se faz negócio num outro país já te dá uma vantagem muito grande perante ao mercado de trabalho. Então, assim, você pode ter feito uma baita universidade aqui, legal, você vai saber como que a gente faz negócio no Brasil, mas ter a experiência de como se faz negócio na Austrália, de como é que é a cultura de business daquela região, isso te agrega um valor que te torna, não digo único, porque mais pessoas também estão estudando isso lá, mas te traz um diferencial muito grande. A mesma coisa eu digo para quem é da área de educação com crianças, porque é exatamente isso que o Murilo falou. As pessoas olham e falam assim, mas eu vou estudar lá na Austrália para ser professora, vou voltar para o Brasil e estou na roça. E não é bem assim. Hoje em dia, o que a gente mais vê crescer no Brasil são escolas bilíngues, por exemplo. E isso é uma coisa que só de você já ter ido lá e ter lecionado ou aprender a lecionar em inglês já te faz um diferencial. E a gente sabe, é requisito básico. Fala inglês no Brasil, teu salário também já aumenta. Então, mesmo que você queira voltar, você consegue aprender isso. Além disso, a Austrália ela movimenta modelos de ensinos educacionais muito diferentes, às vezes, do Brasil ou de outros lugares. Então, ter esse conhecimento também, para até numa oportunidade de trabalho aqui no Brasil, você poder trazer essa bagagem para dentro de uma escola, você entender um modelo de ensino australiano, é um outro diferencial que você tem. Então, assim, eu digo isso muito porque a minha esposa estudou childcare na Austrália. E era uma coisa que a gente pensava muito quando a gente decidiu vir para o Brasil de volta. A gente falou, caramba, ela meio que pensou, mas e agora? E hoje minha esposa trabalha numa escola bilíngue e utiliza muito do que ela aprendeu lá. E foi um diferencial para ela, porque ela já viveu na Austrália, o inglês dela é fluente. Então, isso tudo foi uma combinação que, cara, minha esposa era bancária. Ela saiu aqui do Brasil, tinha 8 anos de banco. Então, chegou lá, ela se redescobriu e ela conseguiu unir uma paixão dela, que é essa educação de crianças, e, ao mesmo tempo, tornar esse negócio rentável para ela. Então, ela trabalha hoje, ela assim, tem o maior orgulho do trabalho que ela tem, do papel que ela desempenha dentro daquela instituição,
e ela agrega muito, trazendo todos esses diferenciais de uma vivência que a gente teve fora do país. Então, muitas vezes a gente fica dentro de uma bolha, assim, ou a gente acha que, mas eu vou fazer isso lá, mas aí depois eu vou voltar aqui, o que eu vou fazer? Cara, só o fato de você estar lá, quando você voltar, você já tem um diferencial gigante, porque você viveu uma experiência em uma cultura que é completamente diferente da nossa. Pode, mas é a Austrália, a galera fala, o Brasil que deu certo. Cara, mas pelo fato até, vamos dizer assim, de ter dado certo, é porque tem comportamentos e formas de enxergar o trabalho, formas de enxergar o ensino, formas de enxergar os negócios, formas de enxergar tudo isso diferentes. Então, uma experiência dessa, seja num bacharelado, num mestrado, ou num VET, no inglês, o que for, já te traz outras habilidades que superam isso. Então, é interessante a gente falar disso. E a Austrália tem uma demanda enorme por esses profissionais. Sim. E até trazendo, assim, uma atualização de ontem, aí já saiu a lista nova das profissões da CISOL, né, que é a lista nova de demandas da Austrália, e era uma das coisas que eu conversava muito com a minha esposa, a gente falava, poxa, mas o child care nunca entra, cara, e tinha muita demanda, precisava muito de profissional, e eu olhava aquelas listas e eu falava, cara, como é que child care não está aqui, não está aqui? E agora entrou. Então, assim, já é um sinal de que a Austrália também já entendeu essa demanda, porque é um país do tamanho do Brasil com 10 vezes menos população. Então, assim, vão nascer muitas pessoas lá ainda, ao mesmo tempo que vai precisar, assim, crescer muito essa economia. E vai haver essa demanda por profissionais, né? E se você falar assim, cara, mas eu não quero a Austrália, uma universidade com o renome da VU, por exemplo, te faz um cidadão do mundo. Com a experiência que você está tendo na Austrália, você pode se mudar para o Canadá, para a Irlanda, para o Japão, para onde você for. Você sempre vai ter o que agregar. Sempre. O australiano, muitas vezes chegava para mim, muitas vezes chegava para mim, não. Eu tinha uma coisa que, meu inglês nunca tá bom, aquela coisa e tal. E um dia eu falei para um australiano isso, e ele falou para mim assim, cara, você devia virar a chave e pensar diferente, porque você fala 2 idiomas, você fala inglês e português. Eu só falo inglês, cara. Eu não falo português. E aí, ali naquele momento, eu falei, é aqui, cara. É isso aqui que ele tá falando que é verdade, porque ele não teve essa experiência de viver uma cultura diferente da dele num outro país que falasse uma língua que fosse completamente diferente do inglês. Então, assim, essa experiência como um todo, a gente sempre vai voltar para o Brasil, ou a gente vai sempre agregar no nosso desenvolvimento, tanto profissional, mas muito pessoal também. A gente vai sempre evoluir nessa questão. Então, eu queria muito pontuar isso, cara, porque... eu acho que além disso tudo também, Lucão, óbvio, né? Aprender a forma diferente, né, em outro país de trabalhar e tudo mais, mas o legal também é que não vai aprender apenas a forma australiana, porque a gente está falando de um país que 50% do país é imigrante. Então, assim, vocês aprendem a conviver, gente, com culturas diversas, com culturas totalmente diferentes das nossas, né? O australiano, querendo ou não, é diferente da gente, mas é uma cultura relativamente parecida, uma cultura ocidental e tudo mais, então é fácil a adaptação. Mas lá você vai conhecer gente da Ásia toda, você vai conhecer gente da África, você vai conhecer gente de trocentos países. Então, assim, você acaba convivendo com pessoas e culturas totalmente diferentes. E isso é muito enriquecedor, né, Lucão? Porque você agrega cultura na tua vida. Não é, e isso ninguém tira de você. É o que eu falo. Eu vou para a Austrália estudar. Beleza, isso você tem que fazer, isso é uma das principais partes. Mas o estudo é o que eu falo, né? E jogando contra fazendo um advogado diabo, jogando contra o meu próprio time. Mas o estudo você pode estudar onde você quiser. Você pode estudar no Brasil, o IT, você pode estudar business aqui no Brasil. E então, o que vai somar além da parte acadêmica, e o que eu acho que é até a parte mais enriquecedora, é a Austrália como um todo. É o que vocês viverão lá. É o conteúdo que vocês vão trazer de lá, da forma que vocês conseguem absorver, né? Seja da parte educacional, seja na parte profissional, seja na parte de vivência, seja na parte de perrengue que todo mundo passa, isso é super normal, mas a Austrália em si, ela é o benefício dos estudos de vocês.
né? Então, graças a Deus, hoje a gente tem esse benefício de poder fazer uma universidade num país de primeiro mundo e pagando um valor que não é dos mais absurdos, que tem muita gente que fala, né, não vou fazer a universidade fora porque é muito absurdo de caro. Gente, hoje em dia, principalmente com os valores que as coisas estão no Brasil, hoje em dia a gente pode até equiparar uma faculdade boa com a VU, né, uma faculdade boa daqui do Brasil, com a VU em relação a valores. Então, a gente está falando aí de valores que não são absurdos e que vão te trazer muito mais benefícios do que se vocês estudarem somente no Brasil. Né? Então, essa é a pulguinha que a gente traz para colocar atrás da orelha de vocês também. Vou aproveitar esse gancho e já vamos entrar no que interessa, então. Boa, a parte que a galera fica curiosa. Dos valores e das bolsas de estudo também. Boa. É importante a galera saber que, como o Murilo disse, não existe almoço grátis na Austrália, essa é uma verdade, mas, em compensação, sempre temos incentivo para brasileiros, latino-americanos, enfim. Então, aqui a gente vai trazer um pouco, o Murilo vai contar um pouco para vocês de como que seriam os preços, como que a VIU funciona, quais seriam essas bolsas aí para o ano de 2025, para você já começar a fazer suas contas, estando no Brasil ou não, e entrar em contato com a gente para te ajudar a organizar esse planejamento, porque tudo é alcançável. Tudo é alcançável. Só precisa de um bom planejamento e disciplina. Então, a ideia nossa aqui também disso, e até assim, da gente jogar o preço para vocês verem, é justamente para vocês olharem e falarem, poxa, legal, é isso. Cara, é isso e é possível ser alcançado. A gente precisa organizar a forma como isso será feito, mas é tranquilo de se fazer. E com tudo isso que a gente está falando, um pensamento de longo prazo, no que vai vir depois, em todos esses benefícios que você vai ter em conjunto, que é tudo isso que a gente veio falando até aqui, você vai ver que, assim, saiu barato, pelo tanto de coisa que você vai agregar na sua vida, não só financeiramente, óbvio, principalmente em termos de evolução pessoal e profissional. Manda bala aí, Murilo. Boa. Aqui, Lucão, mostrando para a galera, a gente vai focar muito mais na parte de bacharelado e de mestrado, né? Vocês estão vendo aí que tem 2 cursos no início, que seriam 2 diplomas, né? Um em IT e outro em Business. Esse a gente vai deixar para focar em outra escola com o Lucão depois, né? Com outra escola do nosso grupo, inclusive, que a gente tem também esses cursos bem mais em conta e com uma qualidade tão boa quanto, que é focado em VET. Mas aqui, focando nos bacharelados, gente, vocês vão ver que essa primeira coluna tem a primeira coluna com os nomes dos cursos, né? Então, seriam os bacharelados em Business e o de IT e o de Cybersecurity. A segunda coluna, vocês vão ver os valores, como é que eu vou falar? Os valores sem bolsa para brasileiros, então é o valor cheio, né? Do semestre. Então, esse valor de $15.700 que vocês estão vendo na primeira, segunda, 17.500, né, a partir dos bachelors ali, esse valor é o valor cheio por semestre. Murilo, pelo amor de Deus, valor cheio, vai sair $35 mil o ano. Calma, gente, calma. Aí é que a gente vai entrar na terceira coluna, que é a coluna que nos faz sorrir, que é onde a gente tem ali a nossa bolsa para estudantes internacionais. Tá? Então, hoje, para o ano de 2025, então vocês já podem se matricular, né, agora para o ano de 2025, até o final do ano. Então, para o ano de 2025, a gente está com uma bolsa de 25%. Então, é justamente essa lacuna aí que vocês vão ver, os bachelors estão saindo ali na faixa de 13.125 por semestre. Esse é o valor que vocês têm que focar. Tá? Então, esse valor por semestre. E uma coisa importante, Lucão, de falar, isso tanto na parte dos bacharelados quanto na parte dos masters, tem muita gente que se assusta, fala, pô, Murilo, são 3 anos de bacharelado, 2 anos de master, eu vou ter que pagar já de cara 60, 70 mil dólares? Não, pessoal, não. Então, essa é uma parte importante da gente falar, porque isso também atrapalha o planejamento de muita gente. Então, como que a gente faz na VU, especificamente falando? Na VU, a gente faz, vocês saem do Brasil com um semestre pago, ou seja, vocês vão pagar ali na faixa de $13 mil, 125,
vocês saem daqui, vocês já têm esse primeiro semestre pago. O próximo semestre, vocês já vão pagar com o dinheiro que vocês estão ganhando na Austrália. Ou seja, vocês já estarão trabalhando, já recebendo em dólar e já pagando a gente com a rentabilidade da Austrália. Então, assim, isso já traz um conforto do tipo, pô, eu consigo me manter lá, eu consigo trabalhar e eu consigo ainda reverter isso no pagamento da minha universidade. Tá? Então, existe essa possibilidade. Depois também a gente pode fazer ou o semestre, ou os pagamentos também podem ser feitos por bimestre, né? Ou vamos colocar a cada 2 meses, então a gente pode dividir isso no meio, no semestre também, e fazer um parcelamento mais flexível. Então, a gente analisar a ideia de vocês, qual a necessidade de vocês, e a gente tentar trazer uma coisa que se adeque mais com vocês e que também não descapitalize vocês de uma vez e que não deixe vocês com nenhum tipo de problema financeiro lá também. Até queria dar uma sugestão, Murilo, em relação a isso também, porque eu gosto de falar para a galera, eu sou muito de planejamento, cara, eu planejo tudo que é possível, né? Então, vamos supor, eu sempre converso com as pessoas, principalmente muitas vezes com quem está aqui no Brasil e ainda está empregado, e ainda tem um bom emprego, está com uma renda boa, legal, mas, putz, tem a necessidade de fazer, por exemplo, um mestrado lá na Austrália, né? Então, eu falo assim, cara, para que você vai, já que você tem um dinheiro juntado, vamos dizer assim, por que você vai agora em fevereiro? Por que a gente não planeja para outubro do ano que vem? Então, você vai pagando, assim, em parcelas aqui do Brasil até esse primeiro semestre, até você ir em outubro. Então, a gente está falando de outubro, você vai pagar aí mais ou menos aqui, nós estamos em dezembro agora, você vai pagar até julho do ano que vem, esse primeiro semestre, ainda vai continuar no seu emprego, já vai ali talvez melhorando o inglês, já vai juntando mais, para quando você chegar na Austrália, o seu próximo pagamento do semestre, que você pagou o primeiro ali em julho, você só vai pagar o próximo semestre lá para fevereiro, janeiro. Sim. Então, você chega na Austrália com um tempo que você tem tempo hábil para você já ir com uma reserva e ir completando aos poucos, porque a gente sabe que tem adaptação e tudo mais. Então, quando as pessoas falam para mim, putz, cara, isso daí é muito caro para mim, é porque assim, você não precisa pensar no imediato agora. Exato. Se você se planejar, cara, aqui a gente não está falando que é super barato, a gente sabe que é um investimento. Mas como o Murilo falou, é um investimento que muitos mestrados e muitas universidades aqui no Brasil vão custar mais ou menos a mesma coisa no ano, ou vai ser parecido. Só que se você se planejar direitinho, cara, você consegue. Então é só uma questão de organização, porque é uma mudança grande. Você está saindo de um país e indo para o outro, provavelmente você vai ter que recomeçar a tua vida lá, e a gente não sabe se às vezes isso vai acontecer rápido ou se isso vai acontecer devagar. Então o segredo do sucesso, para você não passar muito perrengue, não passar muito estresse, é o planejamento. Então, se você fizer um planejamento muito alinhado, conciso, e a gente consegue, a gente está aqui para te ajudar. A OzDream nasceu justamente para isso. Cara, você consegue tirar isso daí de letra. E assim, é o que eu sempre falo para todo mundo. No dia 1, na universidade, networking. Vai para cima, buscar as oportunidades de trabalho, conversar com a galera, entender aquilo ali, entender o mais rápido possível como a Austrália funciona, para você se recolocar num bom trabalho, enfim. Então, todas essas questões dependem do ponto de vista que você enxerga. E nós estamos aqui para falar para você que tem como sim enxergar o copo meio cheio e fazer o negócio acontecer. Nós já fizemos isso com um monte de gente aqui. A gente não para de fazer isso. Todo mês a gente está fazendo isso com alguém. E é um processo que é longo prazo, mas que é super tangível. Sim. E tirando, né, Lucão, se a gente for pensar naqueles valores que eu falei mais ou menos de um beginner até um sênior, na parte seja de business ou de IT, no primeiro ano pós-formado, no primeiro ano de 485, o estudante já tem de volta todo aquele investimento que ele fez, completo. Então, assim, realmente pensar fora da caixa, porque, assim, eu não julgo a galera, porque é normal a gente pensar mais imediatista em tudo, pô, vamos fazer acontecer, é isso, aquilo, é agora. Mas não, gente, pro planejamento lá da Austrália, vocês pensem a médio e longo prazo também. Porque se vocês estão querendo realmente ficar um tempo, desenvolver isso na Austrália,
Não adianta pensar somente no hoje, somente nos primeiros 6 meses. Já faz o planejamento, já coloquem os seus objetivos, porque, assim, muita coisa pode mudar lá na Austrália também, né? Muita coisa pode mudar, às vezes, pô, vocês vão olhar e vão falar, pô, tal lugar tá melhor do que a Austrália, sabe? E isso jogando ideia aqui com vocês. Então, assim, é realmente traçar o objetivo, colocar as linhas, colocar tudo que vocês têm em mente, coloca no papel, desenha, leva para o Lucão e para a equipe deles, que, gente, vocês não vão ter dor de cabeça. E o que eu sempre falo, não adianta, Murilo, eu vou te ligar direto e vamos fazer uma matrícula direto com a faculdade. Gente, vocês podem até fazer isso, mas vocês só vão ter mais dor de cabeça. Por quê? O valor vai ser o mesmo, eu não tenho o mínimo tempo para dar atenção para vocês, e eu não tenho 90% dos produtos que vocês precisam para agregar no intercâmbio de vocês, né? Que seria a parte de acomodação, passagem, vista, etc, 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 que isso tudo o Lucão vai ter. Então, assim, a Osdream, além de ter o Lucas e uma equipe muito, muito preparados para vender tanto a VU quanto a Austrália, no geral, cara, a Osdream tem o nosso selo de qualidade, tem a nossa... o nosso aval ali, o Lucas é um cara super profissional, que a gente não tem dor de cabeça. Então, é o que eu sempre falo, galera, vai lá, troca uma ideia com eles, que vocês vão sorrir de orelha a orelha na hora que vocês estiverem embarcando. Eu não tenho dúvida disso. Aqui, doutor, obrigado pelo apoio aí e suporte também de vocês, é recíproco. Aqui eu passei pro um pouco mais de alguns outros cursos, mas mais para a galera ter uma noção de que a gente fala aí desses valores que são em média de 13 a 15, 14, aí vai 14,5, até algumas opções também de mestrado, aqui que a gente tem mestrado para quem trabalha com contabilidade, então isso na Austrália também outra profissão em altíssima demanda, tem supply chain, que eu acho que é uma coisa, cara, é um tipo de curso que se você fizer, para quem é dessa área também tem muita oportunidade de emprego no mundo inteiro com supply. É uma das coisas do futuro que, cara, em algum momento vai precisar, as grandes empresas... Supply chain é atemporal, né, Lucão? Sempre, toda época modelo, a supply chain tá girando bem, né, cara? Então, assim, é mais para a galera ver um pouco dos cursos que a VU oferece e as questões de preço, são preços muito competitivos para o mercado da Austrália, se comparado ao que a universidade entrega. Então, isso acho que é legal a galera entender também. A gente tem algumas universidades na Austrália aí que vão chegar na casa dos 45, 50 mil dólares por ano. Então, a gente está falando de praticamente a metade do valor por uma universidade que, cara, é super renomada, que entrega muito em parte acadêmica, em tudo isso que a gente está falando até aqui. E olha a quantidade de opções que a gente tem de cursos para oferecer para quem busca aí se qualificar cada vez mais. E aí, por fim, eu vou passar aqui só também, porque a gente estava falando, né, da área de cuidado com crianças, vamos dizer assim, né? Não é cuidado com crianças, né, mas é de educação mesmo. Então, para vocês verem também que são valores aí muito acessíveis, a gente está falando de 12 mil dólares, 12.075, ali, quase 12.100, enfim, por semestre, são valores muito, muito acessíveis. Exatamente, Lucão, exatamente, meu velho. Bom, do Early Childhood Education a gente acho que falou bastante. Agora é uma parte boa da gente passar para a galera que esse é uma outra barreira para muita gente, viu, Lucão? Não vou fazer uma universidade porque é muito burocrático fazer uma universidade. Todo mundo fala isso também. Nossa, demais. Faz o seguinte, vai dando essa introdução para a galera que eu já volto, é um minuto. Vai na paz. Então, galera, para vocês que vão fazer a matrícula, não tem dor de cabeça, tá? Basicamente, são esses os passos que vocês vão ter que mandar para a gente, tá? Primeiro, vocês vão mandar aqui, ó, passaporte, o histórico acadêmico, tá? Do que vocês estudaram aqui no Brasil, o último estudo ou os últimos 2, né? Se você já tiver uma universidade ou uma pós ou alguma coisa do tipo, você coloca os últimos. Para a matrícula, pessoal, vocês vão precisar desses históricos com uma tradução simples, não precisa nem ser uma tradução juramentada ou algo do tipo, uma tradução simples para a matrícula. E, obviamente, que ou um teste de proficiência, que seria uma certificação do IELTS, do PTE, do Cambridge, ou, né, a gente também tem os nossos pathways internos.
o que seriam os pathways? O pathway seria da seguinte forma: vocês farão um teste de inglês e a gente vai avaliar, de acordo com o teu teste e o curso que você quer fazer, quantas semanas vocês precisariam estudar de inglês para que vocês entrem nesses cursos. E, como eu falei para vocês anteriormente também, dentro do grupo ICA nós temos uma escola de inglês. E é nessa escola de inglês que vocês conseguem fazer esse pathway, caso vocês não tenham o inglês necessário e nem o certificado de proficiência. Tá? Então, a gente consegue fazer isso internamente mesmo. Então, vocês não têm dor de cabeça de, putz, eu preciso aplicar um teste, eu preciso tirar tal nota no teste. Não, gente, vocês conseguem, caso necessitem, também fazer esse pathway. Murilo, quanto tempo que é o pathway? Isso vai depender do nível do teu inglês e do curso que vocês querem fazer, tá, gente? Então, obviamente, bacharelado, você vai precisar de um nível legal de inglês, mas o master você vai precisar além. Então, tudo vai depender, igual o Lucas falou, com a gente também acaba sendo um pouco mais padrão e uniforme, mas também as coisas são personalizadas, assim como é o atendimento com o Lucas e com o time dele. Então, assim, tudo a gente vai analisar de acordo com a necessidade e os objetivos de vocês, e a mesma coisa na hora do teste de inglês. A gente vai olhar o nível de vocês, qual o nível que precisa para atingir, e em quanto tempo que a gente consegue desenvolver isso com vocês. Formulário de aplicação da VIU, isso fica por parte mais da OS, né, aqueles que vão preencher para vocês, vão mandar aí para vocês, seguro-saúde obrigatório e comprovação financeira. Gente, não é nada, não é nem um bicho de 7 cabeças, né? Olhando assim aqui, pode até parecer, nossa, são os documentos que eu nunca ouvi falar, mas é para isso que a Osdream está aí, é para isso que o Lucão está aí, é para ele poder passar para vocês o que é um seguro saúde obrigatório, né? Tudo isso a agência vai passar para vocês. Então, deixa a parte técnica com a gente, cheguem com as dúvidas, que a gente está pronto aqui justamente para tirar todas essas dúvidas para vocês, mas fiquem sossegados, que é super tranquilo. Vocês me mandaram a matrícula num dia, coisa de 2, 3 dias, já tem a documentação aqui para vocês. Então, é super simples e super rápido de fazer. Maravilha, cara. Eu estava até ouvindo ali tudo isso que você falou. Eu acho que é exatamente isso. As pessoas acham que às vezes é muito burocrático. A gente está aqui justamente para facilitar esse processo. Esse é o papel da Osdream. A gente faz toda essa organização desde esse planejamento e principalmente no que eu digo assim, a parte mais tangível que a galera consegue tangibilizar é justamente no processo de matrícula, que ele vai um pouquinho além só da matrícula, como o seguro-saúde que é obrigatório, a comprovação financeira, então fica todo mundo, caramba, mas ainda tem que fazer a comprovação financeira, como é que eu vou arrumar esse dinheiro? O dinheiro não está na minha conta, nossa, é muito. Gente, existem N maneiras de a gente conseguir fazer isso, e a gente está aqui justamente para orientar cada um de vocês para entender qual que vai ser o melhor caminho, a gente vai precisar aqui, a gente vai organizar ali. Então, como eu volto a bater na mesma tecla, é tudo uma questão de planejamento e organização. Então, você só vai mandar os documentos e deixa que a gente resolve. Então, a gente vai pegar seu passaporte, a gente vai fazer a tua aplicação, a gente vai analisar toda a sua documentação, o que precisar ser traduzido, tradução simples, a gente mesmo já vai fazer para você e já vai mandar direto para a VIU. Se precisar de algum documento, a hora que a gente entrar e for falar principalmente da parte de visto, que precisar de tradução, a gente já tem a Yellow Link, que é uma parceira nossa, que já vai... a gente tem até um descontinho para quem é aluno da Osdream. Então, tudo isso deixa com a gente, que a gente vai poder te ajudar. Agora, queria só frisar uma parte que eu acho muito, mas muito legal mesmo. Isso é mais, principalmente para quem está aqui no Brasil. Na maioria dos casos, as pessoas que já estão na Austrália, muitas vezes já fizeram IELTS, já fizeram um PTE ou um Cambridge, ou já estão se preparando para um teste desse, e às vezes até preferem fazer o teste do que estudar um pouco mais de inglês, porque elas já estão habituadas com o idioma, já estão com um nível de fluência bem alto, já, assim, vamos dizer, já sabe como a banda toca. Agora, se você está aqui saindo do Brasil, eu recomendo com muita força analisar um caminho de pathway. Por quê? Porque se você fizer um pathway, provavelmente com um EAP, que a gente chama, que é um English for Academic Purpose, é um inglês acadêmico. Então, isso vai poder te ajudar a entender já como vai ser
a abordagem do professor em sala de aula, o inglês falado na rua é um, o inglês falado no trabalho é outro, o inglês falado na parte acadêmica é outro também. Então, eu vejo muita gente que fala até bastante inglês, tem um nível de fluência muito bom, mas chega na universidade, no primeiro assignment que tem que fazer, já olha lá e fala, cara, como é que eu faço referência disso? Como é que eu faço referência daquilo? Cara, eu não sei fazer citação, é outro modelo. Nós aprendemos o modelo ABNT, aqui, Brasil, padrão Brasil e etc. Na Austrália funciona um pouquinho diferente. O inglês acadêmico funciona muito bem. Já tive vários alunos que, mesmo na Austrália, mesmo com o PTE ou, enfim, o teste de proficiência em mãos, falou assim, cara, eu quero fazer, porque eu quero fazer 20 semanas, ou 24 semanas, ou 12 que seja, de inglês acadêmico, porque eu não quero passar perrengue. E eu já cansei de ver um monte de gente que não quis, e no primeiro assignment eu quero voltar lá na gente e falar, meu irmão, perdi 2 pontos, perdi 3 pontos, não sei o quê, porque se eu tivesse feito, se eu tivesse aprendido, eu não ia ter, assim, o aprender na prática às vezes dói mais. Então, vale muito a pena essa questão de analisar um PAF, principalmente se você está aqui do Brasil. E o grupo ICA, cara, já tem tudo. Então, você já entra num caminho que você já sai daqui e, boa, já vai direto para... E um outro ponto positivo, desculpa até te cortar, Lucão, mas é em relação à ELSES, que é a nossa escola de inglês, né? Até um ponto para o pessoal que está assistindo saber, tanto em Sydney quanto em Brisbane, a ELSES é no mesmo prédio da VU. A gente está falando de andares diferentes só. Porém, os alunos da VU têm acesso à ELSES e os alunos da ELSES têm acesso aos alunos da VU. Então, os estudantes que chegam mesmo para fazer o PAFWay, eles já começam a viver aquela atmosfera de higher, porque eles têm acesso. Então, ele já começa a fazer amizade pessoal, né, nos horários de break, ali nas áreas em comum. Então, já traz essa bagagem a mais, peso a mais da atmosfera de higher. Então, vocês já começam a viver o que o pessoal já vive nas universidades também. Maravilha. É isso. E, voltando a repetir, não é burocrático, deixa com a gente vai facilitar a tua vida, você vai poder estar aí, sei lá, curtindo tuas férias ou focada no teu trabalho, nos teus estudos aqui do Brasil, o que quer que você estiver fazendo, enquanto a gente trabalha aqui e entrega tudo prontinho e mastigadinho para você. Deixa dor de cabeça para a gente, né? Exato, a gente está aqui para isso. Por fim, eu gostaria que o Murilo falou bastante das cidades aí no começo da apresentação, eu acabei deixando um pouco elas para o final, mas eu queria passar uma overview um pouco do que é viver nessas cidades, viver nesse país, e o porquê que a VU une essa questão de um ensino acadêmico muito bom, com também oportunidades, não só de trabalho, como experiência internacional e qualidade de vida, tá? Então, assim, gostaria muito de ressaltar, a Austrália tem um dos maiores salários mínimos do mundo, então, independente do momento que você vai passar lá, seja nesse que às vezes a gente precisa dar um passinho para trás e ir para esse subemprego que a galera fala, que eu também não gosto de utilizar esse nome, eu gosto de dizer que é trabalho de sobrevivência, porque você vai ficar um período ali para você pagar suas contas, mas depois você vai arrumar para a tua área. A Austrália tem um dos maiores salários mínimos do mundo. Então, na época lá, eu gosto de colocar aquela minha foto de jardineiro também no começo, porque se não fosse aquele momento, se não fosse aquele período da jardinagem, nada da minha vida teria acontecido, nada teria transformado, e por muitas e muitas e muitas vezes eu me perguntava, cara, o que eu estou fazendo aqui, cortando grama numa terça-feira à tarde? Mas eu fui entender e tudo foi fazer sentido no médio e longo prazo da minha vida, e virou uma chave assim, que é por isso que eu tenho essa empresa hoje, que é para as pessoas também terem essa oportunidade de virar a chave. E vivi, Sydney foi minha casa, foi o lugar onde eu falei, cara, esse daqui é a melhor cidade do mundo, é uma cidade extremamente segura, ela é multicultural, como o Murilo falou, ela tem uma infraestrutura, assim, eu não sei nem dizer, mas eu descia, atravessava a rua, entrava num trem, atravessava 2 ruas, eu estava no meu trabalho, então, assim, a gente tinha carro, mas eu praticamente nem usava, eu vivia no transporte público, com meu MacBook aberto, meu Apple Watch, meus fones de ouvido da Apple, tudo, enfim, e fazendo reunião e etc. E não tinha a menor preocupação com assalto, com qualquer coisa nesse sentido. Então, a qualidade de vida que você tem lá é extremamente, assim,
importante, boa, faz com que você consiga se dedicar ao que você quer e, ao mesmo tempo, você ter uma estrutura que te propicia a isso. Sem contar que no final de semana, ou eu viajava e ia acampar em algum lugar, em alguma praia, e tinha toda estrutura de camping, ou eu ia para uma praia que era 10 minutos da minha casa e também podia aproveitar um dia maravilhoso, assim, sensacional. Então, a qualidade de vida que a Austrália te proporciona, ela é muito boa. A oportunidade de trabalho, o mercado é muito aquecido. Sydney é uma das maiores cidades da Austrália, se não a maior. Então, a gente tem demanda de trabalho de todos os tipos. E a cultura australiana entende o estudante internacional. Só para vocês terem uma ideia, o mercado de educação na Austrália é o número 2 ou 3 do PIB da Austrália. É o número 3. Então, isso faz com que o país inteiro entende que, cara, são vários estudantes internacionais. Então, no teu dia a dia, quando você estiver atendendo uma pessoa, ela sabe que muitas vezes você está naquele trabalho que você é um estudante internacional, que você está ali batalhando para a tua vida, e eles valorizam isso, eles acham que isso é uma pessoa que quis sair do teu país e buscar, de alguma forma, uma experiência. Então, isso é muito respeitado, tá? Então, o mercado de trabalho também aquece, porque conforme o país cresce, o estudante pode trabalhar, então as oportunidades, elas estão sempre aí. E aí, por isso, essa flexibilidade pode ser um emprego de meio período, pode ser um dia que você fale para o cara, putz, eu vou trabalhar segunda, quarta e sexta, e você vai estudar terça e quinta, também funciona super. E sem contar a experiência internacional de as várias culturas, você conseguir equilibrar trabalho com lazer, isso é uma das coisas que assim, mais me fascinou na Austrália. Era uma coisa que eu até falava para minha esposa, quando eu tinha acabado de chegar lá, eu falei para ela, nossa, fazia tipo assim uns 6 anos que eu não tinha uma noite de sono tranquila. E lá eu chegava, putz, meu horário acabou, agora eu vou para casa, ninguém vai te ligar do trabalho para te incomodar depois do horário, são o tipo de coisas que não acontecem na Austrália. Então, Sydney tem excelentes pontos turísticos, a Opera House, que está aí na foto, tem a Harbour Bridge, tem Manly, que é uma praia incrível, cara, tem Bondi, cara, tem muita coisa legal. Tem o Royal National Park, que pouco se fala dele, eu acho, da Austrália, e que é um parque, assim, incrível. Eu fiz um stand-up paddle lá de 3 quilômetros, que foi, assim, sensacional. Então, essa qualidade de vida a Austrália te oferece. Fora os parques na cidade, que você vai encontrar campos de futebol, quadra de tênis, churrasqueira, vestiário, bebedouro, enfim, toda a estrutura gratuita, aberta, a céu aberto. Eu falava que aqui no Brasil a gente está acostumado eu saio do meu condomínio e vou para o condomínio de fulano de tal, porque a gente vai fazer um churrasco, alguma coisa, os filhos ficam brincando dentro do condomínio, aquela coisa toda. Na Austrália, a cidade é o seu condomínio. Então, você sai do teu apartamento, você vai para uma praça ali do lado e já vai ter uma galera jogando bola, jogando rugby, jogando cricket, enfim, passeando com o cachorro. Vai ter de tudo. Vai a galera pedalando. Então, parece um condomínio gigantesco a céu aberto. Assim, era isso que era a minha impressão. E a gente já começa a ter esse hábito de aproveitar o espaço público de uma outra forma que muitas vezes a gente não está acostumado aqui no Brasil. E isso faz você interagir com mais pessoas, você conhecer mais gente, o senso de comunidade fortalece muito. Então, assim, eu lembro uma vez que eu fui no Royal National Park, eu levei a minha própria churrasqueira a carvão, porque as churrasqueiras públicas são a gás, então eu tinha uma churrasqueirinha pequena que eu colocava no porta-malas do carro e ia embora para fazer churrasco. E eu tava lá fazendo churrasco, a galera, aquela fumaceira de churrasco, porque churrasco sem fumaça não é churrasco, né, cara? Então eu fiz uma fumaceira lá, e, cara, a gente virou meio que um ponto ali, onde as pessoas olhavam, e, cara, Brazilian Barbecue e tal, e a galera queria vir lá, e eu comecei a cortar carne ali pra galera, falar, experimenta que isso aqui é do jeito que a gente faz, e não é hambúrguer e linguiça igual vocês fazem só aqui. E, cara, aquilo ali me uniu de uma forma tão legal, que chegou o cara do Council, o Council é como se fosse a subprefeitura. E o cara chegou ali, eu falei, puxa, acho que eu não podia fazer fogo aqui, e acho que eu vou tomar uma multa. E o cara chegou ali para me avisar de que, cara, como é que você vai limpar essa churrasqueira depois? Aí eu falei, cara, não faço a menor ideia, não sei, eu vou arrumar uma água aí em qualquer lugar e tal, vou ali no mar e pego um balde, sei lá. E aí ele virou para mim e falou assim, não, cara, ele me deu uma chave, um tap water, assim, de que as torneiras, elas não têm o tap, elas não têm a torneira, é só o caninho. Então ele me deu uma chave que permitia que eu abrisse
e eu pudesse levar todas as minhas coisas ali. E assim, era uma coisa que eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, e eu nem sabia que existia essa chave, né? E aí, depois daquilo, eu ficava até falando pra galera, eu falei, pô, virei o dono do bairro agora, hein, galera? Agora eu tenho a chave que abre todas as torneiras aqui do bairro. E aí eu sempre comecei a ir lá nesse mesmo local, às vezes eu ia passear só com a minha esposa, tomar um sol, ou pegar praia, ou enfim, fazer qualquer coisa, jogar altinha com os amigos, o que fosse. Eu sempre começava a ver o cara do Council lá, e ele sempre ia lá conversar, ver como é que estão as coisas, quando você vai fazer um churrasco aí, que eu quero vir para comer um churrasco. E é nessas que você cria esse senso de comunidade, porque é assim que funciona lá na Austrália. Então, acho legal falar isso de Sydney. E Brisbane, ela tem um defeito para mim, mas ela recompensa com uma outra qualidade. O primeiro defeito é que ela não tem praia, infelizmente é uma cidade que não é litorânea, mas em compensação ela tem uma praia artificial no meio da cidade. Então é muito legal. Tem areia, tem tudo, só não tem onda, mas é uma baita de uma prainha muito legal. Tem um monte de restaurante em volta. Manda aí que você quer falar, pode falar. Eu só ia colocar um adendo, Lucão, porque assim, né? Brisbane é a minha cidade, onde eu morei, então é onde minha casa. Então você vai falar muito melhor de Brisbane. Não, mas ó, eu já destruo esse argumento de praia. Óbvio, tem a praia artificial, mas a gente tá a 50 minutos de Gold Coast. E brincadeiras à parte, galera, 50 minutos mesmo. Para quem é de São Paulo, eu falo brincando, que é pegar um metrô no Tucuruvi, descer no Jabaquara e você está em Gold Coast, né? É 45, 50 minutos. Então, assim, beleza, não temos praia em Brisbane. Durante a semana, se tiver uma vontadezinha, dá um tibum lá na praia artificial que tem, que é super massa, tá? Tem gente que fala assim, mas deve ser chato. É igual o Lucão falou, tem areia, tem até salva-vida lá, porque tem os lugares mais fundos, tal, fica na frente do Brisbane River, que é o rio que corta Brisbane inteiro, fica na região de South Bank, que é onde tem a roda gigante. Então, assim, tem diversas coisas, como o Lucão falou, tem vários barzinhos, restaurantes, teatros. Igual eu falei no começo, né? Brisbane vai sediar as Olimpíadas, então hoje já estão construindo um dos maiores, se não o maior hotel cassino da Austrália, em Brisbane, praticamente de frente para o Brisbane River também. Então, toda essa parte de entretenimento, toda a parte de hospitalidade e também, obviamente, a parte de obras, isso tem empregado muitos estudantes. Porque, assim, estão fazendo obras gigantescas. Tem esse hotel cassino, agora eles estão perfurando um túnel por debaixo do rio, Lucão, não sei se você está sabendo dessa, que vão fazer um metrô que vai ligar do centro da cidade até os estádios, os principais estádios das Olimpíadas. Então, assim, estão fazendo obras gigantescas e tudo isso acaba voltando como trabalho, como benefício aí para os estudantes. Então, sim, uma cidade mega acolhedora. A gente está falando de metade do tamanho de Sydney e de Melbourne, né? Sydney e Melbourne hoje tem ali entre 5 a 5 milhões e meio de habitantes. Brisbane a gente já está falando na casa de 2.300 a 2.500. Então, tem muita gente que acaba chamando Brisbane de interior, né? De vibe de interior. O que eu gosto de Brisbane é que justamente você tem os dois mundos na mesma cidade e muito perto. Então, só para vocês terem uma ideia, o ano passado eu estava na Austrália, fiquei em Brisbane por 2 meses, e eu, Lucão, morava a 10 minutos do centro, e eu morava assim, eu estava no centro, tudo bombado, aquela bagunça, luz, música, etc., 10 minutos, Lucão, 4 estações do centro. Eu saía, não tinha uma pessoa na rua às 7 horas da noite. Era tipo, você falava, caraca, mudei de país, porque eu tava no meio da bagunça agora e 10 minutinhos eu tô num lugar totalmente calmo. Então, Brisbane também traz, eu sei que Sydney também traz isso, todas as cidades têm esse lado da paz também, mas Sydney, Brisbane, por ser um pouquinho menor, acaba que em 10 minutos você já tá numa região totalmente diferente. Isso é uma coisa que eu gosto. E tirando que, eu morei lá em 2010. Na época que eu morei lá, a gente tinha poucas opções de bares, restaurantes. Tinha, mas tinham poucas. Hoje, gente, vocês têm bar para todos os gostos, restaurante para todos os gostos. Quem tem saudade de comida brasileira lá, hoje em dia, não só em Brisbane, né? Em Brisbane, Sydney, Sydney muito mais que Brisbane, Gold Coast, todo lugar vocês vão achar ali restaurantes brasileiros, indianos. Você tem, assim, restaurante de tudo que é jeito. E Brisbane, dentre as maiores
cidades. Você viu que eu tenho um defeito, né, Lucão? Que eu não sigo o slide, eu vou falando as coisas na minha cabeça, né? Mas vou tentar seguir aqui. Mas das grandes cidades, né? Brisbane é a terceira maior cidade, e das grandes cidades, Brisbane é que tem um menor custo de vida, né? Então, isso também muito bem lembrado. Pode contar aí para vocês. O salário mínimo é o salário mínimo na Austrália, num geral, mas de custo de vida acaba sendo mais em conta ali em Brisbane. E é aquilo, vai ser uma diferença de coisa de $20, $30 por semana na conta, mas é o que eu sempre falo, faz esses $30 aí vezes 50 semanas, que você vai ver a diferença anual de se viver em Brisbane ou Melbourne e Sydney. Então, é uma cidade realmente que está crescendo muito, é uma cidade que tem muito para desenvolver. Tem uma amiga minha que mora em Sydney desde 97, tá, Lucão? Até para usar isso como exemplo. E ela falou que Sydney só se tornou Sydney depois das Olimpíadas de 2000. Então, esse é um cenário que a gente vê e que a gente traz como um ponto positivo, que espero que em 2032 Brisbane também siga esse caminho de crescimento, porque tem muita coisa para crescer ainda lá também. Forte no mercado de hospitalidade, turismo e serviço, alta demanda de estudantes para trabalho em meio período. Então, isso também, para desmistificar a galera, tem muita gente que fala, mas quem vai me contratar para trabalhar meio período? Igual o Lucão já falou também, o pessoal está acostumado com estudantes, precisa de mão de obra, é um país do tamanho do Brasil, com a população do estado de São Paulo, menor do que a população do estado de São Paulo, inclusive, então eles precisam de mão de obra. E experiência internacional, como a gente falou, Brisbane, assim como Sydney e Melbourne, 50% da cidade praticamente é formado de imigrantes, né? Sejam eles que nasceram na Austrália, porém têm background de outros países, ou quem realmente nasceu em outro país e está imigrando para a Austrália ou está estudando. Então, assim, vocês não vão se sentir deslocados. É um país realmente que abraça todo mundo e abraça de todos os lados. É isso, galera. E, bom, depois de todas essas explicações, a gente vai encerrando por aqui. Queria agradecer você que assistiu esse vídeo, você que esteve aqui conosco até agora. Aí estão os nossos contatos. Se você quiser, pode entrar em contato comigo por e-mail, pode me procurar no LinkedIn, do jeitinho que está escrito ali que você também vai encontrar. Murilo, a mesma coisa, pode conectar com a gente lá. Tem o e-mail dele aqui também, se tiver com alguma dúvida, alguma coisa. Nosso objetivo aqui é trazer cada vez mais informação sobre a Austrália, cada vez mais, assim, bem explicadinho. A gente faz, às vezes, um vídeo longo. A nossa meta hoje era ter um vídeo de 6 minutos. Essa era a meta. A gente já passou, acho que, de 1 hora. Mas é porque é muita coisa. É importante a gente passar isso, porque a gente tem a obrigação de fazer isso, porque a gente trabalha com esse destino e a gente sabe que muitas vezes vem muita informação confusa, às vezes falta alguma coisa ou outra. Então, por isso que a gente tenta ser o máximo do explicadinho aqui, de trazer tudo, e mesmo assim a gente está à disposição para atender cada um de vocês e fazer o negócio acontecer. A Austrália, ela está cada vez mais de portas abertas para os estudantes internacionais. A Austrália, ela só está no momento de readequar o modelo de como vai ser o crescimento econômico e, enfim, populacional dos próximos anos. Realmente, até uma coisa que talvez precisava realmente, 1 hora precisava ser feito. Parece, a princípio, que as coisas estão muito difíceis e tal. Sendo bem honesto, as coisas aqui, para mim, elas têm acontecido como elas sempre foram. A Austrália sempre quis esse estudante genuíno, ela sempre buscou esse perfil. Então, para mim, acho que não mudou nada. A gente continua com os nossos estudantes, matriculando os estudantes nas universidades, nas escolas de inglês, nas escolas de VET, mostrando a genuinidade desse estudante, orientando como que isso é feito, cumprindo todos os critérios que a Austrália solicita para que esse estudante consiga ir, e a gente só tem tido sucesso quanto a isso. E não é você que fica pensando, só vai para a Austrália quem é rico. Cara, não tem nada a ver com isso. Eu fui um cara que fui para a Austrália, eu não sou rico, nunca fui assim, e consegui, através de muito planejamento e de fazer a coisa do jeito certo, da maneira correta, na hora certa, fazer esse negócio funcionar. E por isso que a gente está aqui, por isso que a gente criou essa empresa, porque é possível sim. Então, se você ficou até aqui, muito obrigado. Mais uma vez, curta a nossa página, curta o nosso Instagram, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Vamos planejar a Austrália, vamos embora para a Austrália, vamos tirar esse sonho do papel, que ele é possível, ele vai te trazer muita recompensa. E Murilo, cara, sem palavras, mais uma vez, muitíssimo obrigado por todo o suporte, pelo seu tempo aí em estar com a gente aí hoje, passando tanta informação rica, tanto conhecimento sobre a Austrália, sobre a VIU,
trazendo tanta informação legal de uma universidade de um alto escalão da Austrália, para que a galera também possa ter oportunidade de se desenvolver, de estudar, de ter essa experiência lá. Cara, meu muitíssimo obrigado mesmo. Imagina, Lucão, eu que agradeço pelo convite, pela troca aqui que a gente tem, porque é aquilo que a gente fala, a gente trabalha com intercâmbio há muito tempo, mas a gente está sempre aprendendo um com o outro. Então, eu aprendo muito com você, do mesmo jeito que a gente troca essas experiências, e eu fico à disposição, tanto de vocês que estão assistindo, estudantes, igual o Lucão falou, eles têm as portas mais do que abertas comigo. Então, se um dia quiser marcar um papo junto com o Lucas, junto comigo, eu estou 100% à disposição. E também lembrando que nós temos, eu que fico aqui no Brasil, mas também temos uma pessoa brasileira que fica na Austrália dando suporte, que é a Amanda, super querida, o Lucão também conhece, a Amandinha dá todo suporte para os nossos estudantes, é brasileira também. Então, assim, estamos de braços abertos para vocês, contem conosco, tudo que vocês precisarem, desde o início do planejamento até quando vocês estiverem terminando o curso, já pensando num próximo, contem com a gente da VU, e com o Lucas da Ozrim, com toda a equipe dele, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Lucão, obrigado novamente. Sempre que precisar, conta comigo, irmão. Valeu. É isso, galera. Um abraço e até a próxima. Partiu Austrália.